É uma frase que eu ouvi que, para mim, assim, ficou muito claro, né? Que diversidade é sobre número, é sobre variedade, Uhum. equidade é sobre design, como a gente desenha o ambiente para a gente preparar a inclusão, que é sobre a experiência. Então, quando a gente está falando de diversidade, eu gosto muito de falar isso quando eu estou com as lideranças nas organizações, porque a maioria dessas pessoas são homens brancos, cis, heteronormativos, né? O padrão que a gente encontra aí de 95% das pessoas que ocupam posição de liderança executiva nas grandes empresas no Brasil. E esse tema da diversidade, muitas vezes, ele gera muito medo nas pessoas, muito incômodo, muito receio, muita dor de exclusão, porque parte do princípio que, se a gente vai falar de diversidade, então é sobre o outro que é diferente de mim. Eu, que sou homem, branco, cis, hétero, lá, 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 estou excluído, eu estou fora. Vem essa dor da exclusão na fala dessas pessoas. E aí eu gosto de frisar que, gente, diversidade é sobre todas as pessoas, inclusive o homem branco, cis, hétero, o padrão que a gente está habituado a ver em posição de poder. Essa pessoa também faz parte do grupo de diversidade, né? O Uhum. ponto é que, quando a gente compara estatisticamente, né, a participação desse grupo que tem essas características em algumas posições de poder e liderança na nossa sociedade, seja em instituições públicas ou privadas, a gente começa a perceber que a gente tem uma questão de representatividade, né? Sim. Alguns grupos muito mais representados do que a sua participação na sociedade, né? Quando a gente pensa que na sociedade brasileira a gente tem 49% de homens, 51% de mulheres, por exemplo, né? A gente não está vendo essa representatividade dessas pessoas, desses corpos nessas Sim. posições de liderança. Não é sobre excluir o homem branco, colonizador, né? A gente não é sobre isso. É como que a gente pode começar a pensar melhor o design das organizações, ou seja, os processos de equidade, Uhum. e daí a gente entra na questão de o que a gente quer para o futuro. Ok, nós chegamos aqui com esse modelo, né? É um Sim. modelo patriarcal, é um modelo que, durante muito tempo, a gente tinha a lógica de que o homem ia para a rua para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando, trabalhando, né? No cuidado da família. É importante a gente reforçar essa questão do trabalho do cuidado não remunerado, que vem de Sim. um histórico social, então não existe um equilíbrio nessa distribuição do trabalho de cuidado não remunerado. Então a gente vem desse histórico e a gente chegou num lugar onde hoje a gente está começando a ter mais consciência sobre essa questão. A sociedade mudou muito, então a gente tem muitos lares onde a pessoa que é a pessoa que banca aquela casa é uma mulher, muitas vezes, né? Então, a realidade mudou, o contexto mudou. E aí, Uhum. ok, a gente tem essa realidade, mas e o que a gente vai querer fazer com tudo isso daqui para frente? Aí a gente começa a falar de equidade, porque daí, quando a gente começa a falar de equidade, a gente precisa primeiro entender que equidade está vindo num lugar de substituir uma tal de uma palavra que a gente estava habituado, que era a questão da igualdade, para começar, né? Uhum. Eu não vejo diferença e eu trato todo mundo igual. Mas, quando a gente fala de equidade, a equidade vai dizer que tratar todo mundo igual não necessariamente é justo, por conta das necessidades diferentes das pessoas. Então, eu gosto de uma imagem que rola bastante na internet, que é uma imagem de pessoas tentando fazer um passeio de bicicleta. E aí, vou descrever mais ou menos aqui para vocês imaginarem, né? De um lado da imagem está falando assim, igualdade. E aí tem uma criança, um adolescente, um homem bem alto e uma mulher, acho que é uma mulher, mas é uma pessoa cadeirante, uma pessoa na cadeira de roda, né? Uma pessoa com deficiência em cadeira de roda. E as bicicletas são todas iguais, o mesmo tamanho, né? Então, a criança fica muito desconfortável, a mulher está confortável, porque ela está num tamanho de cadeira bastante, de bicicleta ideal para ela. Para o homem que é bem alto, bastante desconfortável, ele está todo agachadinho, assim, para poder, Uhum. né?
sentar ali naquela bicicleta daquele tamanho, e a pessoa que está na cadeira de rodas não vai participar, não vai fazer parte da brincadeira, porque Sim. é uma bicicleta comum de 2 rodas ali. E aí tem uma segunda imagem que acompanha essa, que é a imagem que descreve a equidade. E aí, nessa imagem, cada um tem uma bicicleta do tamanho adequado para o seu tamanho de corpo, no caso das pessoas que não estão em cadeira de roda, e para a pessoa que está em cadeira de roda, tem uma bicicleta adaptada, que é como se fosse um triciclo, onde o movimento é nos braços, não no pé, como a gente está habituado a ver na bicicleta. O pedal, né, que a gente movimenta a bike, na verdade é uma manivela assim na mão. E aí todo mundo recebeu o recurso adequado às suas necessidades e todo mundo pode participar da brincadeira. Então, a equidade é sobre isso, a gente olhar para as necessidades específicas das pessoas, entender que elas partem de situações diferentes, de contextos diferentes, e, portanto, eu vou olhar para os recursos disponíveis e vou criar soluções que atendam às necessidades dessas pessoas. Sim. Então, trazendo para o ambiente aqui das organizações. Quando a gente fala, por exemplo, de um programa de contratação com ação afirmativa. Então, vamos trazer uma situação que está bem comum hoje em dia na questão do mercado da tecnologia. A gente está vendo bastantes programas de ação afirmativa para a inclusão de mulheres na tecnologia. Por que precisa fazer um programa de ação afirmativa desse tipo, num segmento específico, como o mercado de tecnologia? Porque existe uma grande discrepância, né, de participação desse grupo de profissionais naquele mercado. E o que as empresas perceberam, né, com muita insistência, muita conversa, muitas pesquisas, é que diversidade, ela traz inovação, ela traz melhores resultados da colaboração, né? Porque a partir das experiências pessoais das pessoas que são diferentes, que a gente vai poder criar soluções mais inovadoras. E quando eu olho para um mercado consumidor, onde quase metade dos lares brasileiros é dirigido por mulheres, e eu sou uma empresa inserida nesse mercado, ora, eu preciso conhecer a necessidade desse público consumidor. Sim. Para poder criar produtos. Não é uma coisa, não é só o que é bonitinho ou o que é bom de se fazer, não. Várias pesquisas falam, a McKinsey tem uma pesquisa muito conhecida que chama Why Diversity Matters, porque diversidade importa, que eles publicam frequentemente, e fala que empresas que têm diversidade de gênero no seu quadro têm um potencial de resultados de 21% superior à mediana do seu setor. Ou seja, em comparação com os seus concorrentes. Sim. Se as empresas têm gênero e raça de diversidade nos seus quadros, esse número sobe para 33%. Né? Então, tem ganho no bottom line, no resultado da organização. E aí tem pesquisa que fala que quando tem mais mulher, tem menos corrupção, tem menos fraude, tem menos assédio. Então, tem muitos ganhos, né? Quando a gente está falando da inclusão. E aí... Existem evidências, né? É isso que você está trazendo. Os resultados, existem números que nos comprovam, né? Porque às vezes a sensação que eu tenho em alguns discursos que a gente escuta é quase como se não houvesse, a gente estivesse tentando forçar um cenário, né? Para que essas pessoas elas possam estar. E o grande ponto que a gente tem visto é que não, né? Existem muitos ganhos, como você trouxe, e quanto mais a gente consegue entender isso, explorar isso e se abrir para isso, né? Mais as nossas empresas vão ganhar e mais a gente ganha também, acho que na nossa cultura e nesse novo momento que é o que você falou, né? É um novo cenário, é um novo contexto, é um novo momento em que estamos, né? E o que a gente tem feito com isso? Exatamente. Você perguntou da inclusão também, né? E aí eu falei diversidade como número, variedade, equidade como design e a inclusão como experiência. A inclusão é a experiência da soma da singularidade mais o pertencimento. Então, é eu poder ser quem eu sou com as minhas características individuais, sem precisar me moldar a essa coisa do fit cultural, né? Eu preciso
me moldar, não. Eu vou com o que eu tenho, com a Sim. minha autenticidade, com a minha singularidade, e sou acolhida, faço parte, pertenço. Uma soma entre o indivíduo dentro de um grupo. Então, essa sensação de pertencimento de uma pessoa que não precisou se adaptar para pertencer. Porque isso geralmente é uma estratégia que a gente utiliza, né? Uhum. As mulheres negras alisam o cabelo, ou a questão do traje, né? Todo mundo mais ou menos trabalha num mercado, vai se vestir de determinada maneira, não importa se aquilo combina com você, com a sua personalidade, se não combina. Sim, Então, porque o você tá ambiente exige, né, de certa forma, né, sem exatamente. comunicar, mas você consegue ver, então você se molda aquilo. E nós somos seres sociais. Então, a Uhum. dor da exclusão, ela é uma dor que aciona a mesma área do nosso cérebro da dor física, porque é uma ameaça direta à nossa sobrevivência à exclusão. Quando a gente fala de diversidade, a gente não inclui essas pessoas que hoje ocupam as posições de poder, né, em sua maioria, a gente está gerando nelas uma dor de exclusão. E aí a gente vai ter a colaboração dessas pessoas, elas vão se tornar De jeito aliadas? nenhum. De jeito nenhum. E aí, o que a gente vai ficar fazendo? Cabo de guerra, né? E Uhum. assim, na boa, tá todo mundo cansado, né? Sim, Como é que a gente pode fazer tudo isso de uma forma que seja mais leve para todas as pessoas? E sim. aí a CNV Faz ajuda todo sentido. bastante, a comunicação não violenta nos ajuda nesse processo de gerar conexão, de Legal. gerar confiança, né, de trabalhar atender essa necessidade das pessoas terem as suas necessidades reconhecidas, né, de Uhum. sentir esse pertencimento, de sentir que é valorizado, para que daí sim a gente faça brotar, né, de nosso interior, um desejo de contribuição, um desejo genuíno de contribuição. Eu acredito que a gente precisa ir por esse caminho.